artefato de placa digitalizadora. Este traçado de origem obducta caiu em minhas mãos este ano e nós temos muito a aprender com ele. Veja, nós temos aqui um traçado de eletroencefalograma de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 canais. Nós notamos pelo padrão do eletroencefalograma que, em tese, cada canal deve manter o seu traçado sobre esta linha. E esta aqui seria uma linha divisória. Então, linha de referência do canal, linha divisória, linha de referência, linha divisória, linha de referência, linha divisória, linha de referência, etc. Nós vemos também, e aqui, a divisão de segundo a segundo. Nós podemos observar também que é uma montagem referencial em que nós temos inicialmente o hemisfério cerebral esquerdo, a linha média e nós temos o hemisfério direito. Aqui nós temos a linha média e aqui nós temos o hemisfério esquerdo. Podemos notar também que o hemisfério esquerdo ele é topografado aqui em sua região medial, posterior e a região temporal lateral. Na linha média nós temos todos os eletrodos, FZ, CZ, PZ e OZ. E no hemisfério direito temos apenas a topografia da região temporal média, da região temporal posterior e de O2. Existem vários pontos que podemos notar aqui de interesse no sentido de nós corrigirmos discrepâncias técnicas. Vamos tomar aqui, por exemplo, o canal de F7. Nós deveríamos ter neste canal o traçado sobre esta linha de referência. Isto não ocorre. Você nota que o traçado ele é lançado para a região superior do canal. Nós podemos notar também que não temos traçado aqui no canal de T5. A mesma alteração de F7 pode ser vista aqui em OZ. Nós notamos que existe um desvio do traçado em relação à linha de referência do canal. Está jogado bem para a região superior. Isto ocorre porque o aparelho não está calibrado. Então, o seu sistema de eletroencefalograma, e esta é uma dica importante, ele deve ter um gerador de onda quadrada para que você possa ver se o sinal ele está centrado em relação à sua linha de referência. Se você não tiver esse tipo de recurso no seu equipamento, você não poderá saber se o problema é decorrente do equipamento ou de outra fonte. Então, nós precisamos ter a possibilidade de calibrar o equipamento com a onda quadrada. Podemos notar ainda, nesse traçado que está deslocado da sua linha de referência, em que nós temos aqui uma ascensão do traçado e, repentinamente, nós temos um platô. Nós vemos isso várias vezes. Nós temos aqui a ascensão do traçado, temos um platô, temos a ascensão do traçado e um platô, a ascensão do traçado e um platô, e assim sucessivamente, tanto nesta linha quanto nesta. Quando nós temos esse tipo de alteração no aparelho analógico, ou mesmo no digital, dizemos que há uma saturação do canal. O canal aqui foi saturado, então o traçado vai além da capacidade do canal em desenhar a onda. Nós vamos ver esse tipo de artefato e esse tipo de descrição de maneira mais pormenorizada em outras postagens. Mas então, esse canal ele está totalmente descalibrado. Nos outros canais, nós podemos notar que a onda, ou melhor, as ondas, elas são bem serrilhadas. Você pode notar aqui, ó, existe um serrilhamento aqui. Todos os canais você vê que parece que tem uma escadinha aqui, ó, na formação da onda, tanto na região ascendente quanto na região descendente das ondas. Você consegue observar isso? Se você colocar aqui o traçado na resolução máxima no seu computador, você vai conseguir enxergar isso, né? Todas as ondas são serrilhadinhas. Isso indica um outro assunto que nós discutiremos também mais à frente, que é uma baixa taxa de amostragem. Quando você olha para o traçado analógico poucas vezes em um segundo, você tende a deixar as ondas com esse formato mais quadrado, esse formato mais de escadinha mesmo, né? Então acontece o seguinte, você olha menos vezes para o traçado, você pode formar ondas que não correspondem à realidade. Se a frequência for muito alta aqui, por exemplo, e você olhando poucas vezes para o traçado, você poderá, ao invés de formar uma onda, várias ondas rápidas,
você reconstruirá depois na digitalização apenas uma grande onda lenta. O nome deste erro é aliasing. Nós vamos discuti-lo também mais para frente. Bem, existem várias coisas que nós poderíamos discutir aqui nesse traçado. Por exemplo, aqui essa linha representa, em tese, olhos abertos e aqui olhos fechados. Nós podemos notar que, tanto em O2 quanto em O1, você, em tese, abrindo e fechando os olhos aqui, abre os olhos, fecha os olhos, você deveria ter uma reação em relação ao alfa, que seria a atenuação do alfa com a abertura ocular, e não acontece isso aqui. Nós vemos que o traçado não se modifica. Mas isso aqui é um ritmo alfa? Vamos ver se é alfa mesmo. Vamos contar aqui as ondas. Eu posso contar tanto aqui no pico quanto no vale da onda. Eu prefiro contar no pico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e meio. Vamos ver uma outra folha. Nós estamos aqui de 6 a 9 segundos. Vamos ver a folha seguinte, de 11 a 14 segundos. Vamos lá. Vamos contar agora aqui em O1, apesar da dificuldade que nós vamos ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós poderíamos dizer, teoricamente, que isso aqui tem a frequência de um ritmo alfa, 8 a 12, 8 a 13 Hz. Entretanto, vamos notar aqui algo curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 em F1. Vamos ver. Você veja que seria interessante nós termos aqui o F2 ou FP2, que não aparece. Então essa montagem ela é algo estranha, pois nós temos aqui hemisfério esquerdo, linha média, e apenas a região temporal e posterior do hemisfério direito. Então, como é que nós vamos avaliar aqui a simetria interhemisférica? É muito complicado. Na verdade, nós temos aqui, nós não temos F2, então nós temos aqui o FZ, hein? Vamos usar o FZ, que é um segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e meio. Vamos ver o T4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e meio. Eu creio que se nós continuarmos contando as frequências em todos os canais, nós veremos que tanto a frequência quanto a morfologia, se observarmos a morfologia é muito semelhante em todos os canais, você pegue, por exemplo, a morfologia de F3C3. Veja como é exatamente o mesmo tipo de onda. É exatamente a mesma coisa. Vamos pegar aqui, por exemplo, você pode ver aqui que o P3 é muito semelhante ao T3. Você pode ver que a frequência do FZ e do CZ é a mesma. As ondas são praticamente a cópia uma da outra. Os canais parecem que foram copiados. Vamos ver mais uma página, 0,11 segundos a 0,14, e vamos para a próxima. 0,16 a 0,19 segundos. Veja que esse aspecto monótono do traçado continua. Traçado sempre fugindo da sua linha de referência, ou seja, o equipamento não está calibrado. Quando nós temos traçados de amplitudes muito diferentes, muito discrepantes, em um exame assim monótono, por exemplo, veja o caso aqui do FP1, veja o caso do F7. Nós temos o quê? Um equipamento que não está calibrado adequadamente. Quando nós temos todos os canais com o mesmo padrão de onda, na mesma frequência, provavelmente o curto-circuito está na placa digitalizadora. Eu já tive um equipamento há muitos anos em que eu reparei exatamente esse artefato. Naquela época, há muitos anos, nós usávamos uma placa digitalizadora que não era nem PCI, era ISA, aquelas bem grandes, bem antigas. É uma época em que o computador nem conseguia processar o eletro. Nós tínhamos que comprar um coprocessador matemático para usar isso aí. Possivelmente você que está assistindo agora, se for muito jovem, você não tinha nem nascido naquela época ainda. Mas enfim, e apareceu o mesmo tipo de problema. Então nós retiramos a placa do slot, enviamos para a empresa que constatou a existência do problema e calibrou o equipamento também, porque naquela época a gente não conseguia calibrar o equipamento no próprio laboratório de eletro. Nós tínhamos que mandar o equipamento, eles calibravam o equipamento para a gente. Vamos ver mais uma página. Aqui a cor está um pouquinho diferente, mas foi na hora que eu digitalizei esta página que mudou a cor. Você veja que em todos os canais persiste a mesma frequência. Você veja que o exemplo principal aqui, o F7, mostra um deslocamento do traçado que está de pequena amplitude.
deslocamento em relação à sua referência, a linha de referência que é essa aqui mais clara, azul. Nós vemos que falta uma onda aqui em T5 que indica realmente que existe um problema no equipamento. Nós vemos esse ritmo monótono durante todo o traçado. E assim prossegue todo o exame, mostrando que se trata apenas de um artefato de equipamento. Como já disse, provavelmente de placa digitalizadora. Às vezes, você retirando a placa digitalizadora do slot, e você limpando o conector da placa com uma borrachinha bem delicadamente, colocando novamente a placa, reiniciando o computador, ela muitas vezes funciona normal. Se o problema for um curto realmente de placa, não tem jeito. Você vai ter que chamar assistência técnica. Por isso é importante que você tenha uma boa assistência técnica também quando for adquirir um equipamento. Então preste muita atenção porque a assistência técnica ela é fundamental. Nós começamos a fazer os exames, você tem a sua produtividade, de repente você tem um problema no aparelho, eles têm que vir imediatamente. Eles têm que vir num prazo de 24, 48 horas no máximo, para que você não fique em débito com os seus clientes, se você fizer medicina ocupacional, e nem em débito com os seus pacientes, se você trabalha numa clínica de neurofisiologia convencional. Mais uma página agora, 030 a 034. Você veja que o padrão não muda. É um exame que não responde a nenhuma variação fisiológica que deveria responder. Você vê que você não tem alteração, não tem atividade beta anterior, você não tem atividade teta em regiões temporais médias, você não tem atividade alfa posterior, você tem uma atividade monótona a 13 Hz, 13,5 Hz. Então, quando você vê traçado muito monótono assim, principalmente se o paciente é normal, ele vai fazer um exame de rotina, você vê esse tipo de traçado, isso é artefatual, você não tenha dúvida disso. Né? Existem padrões monótonos, que nós discutiremos futuramente também, que são padrões periódicos, curtos, periódicos, longos, pseudoperiódicos, mas eles são bem diferentes desse padrão artefatual. E aí você pode perguntar, mas você nunca mandou um exame com artefatos para o paciente ou para o colega que solicitou o exame? Eu mando muito. Eu mando muito exame com artefato. Porque os artefatos biológicos, piscamento, pletismografia, batimento cardíaco, potenciais de retina, enfim, sudorese, movimento de língua, etc., são artefatos que você não consegue evitar muitas vezes. Por exemplo, no paciente deficiente mental. É muito difícil. No paciente com uma demência, é muito complicado você conseguir evitar os artefatos. Então, você envia o exame, você limpa o máximo que for possível, você usa a AICA, como já descrevi aqui, você limpa o exame, analisa e envia as folhas para o colega que solicitou. Mas quando você tem esse tipo de exame aqui, você deve desprezá-lo, você para de fazer os exames, veja o que está acontecendo com a tua placa digitalizadora, veja o que está acontecendo com a tua rede elétrica, e somente então, depois que você fizer uma prova com um paciente normal, em que você vir que o traçado tem um padrão fisiológico, é que você volte a captar os seus exames. Então fica para você aqui guardar essa imagem, para não esquecer, que é a imagem de um artefato de curto-circuito em placa digitalizadora. Provavelmente é esse, eu não vi o equipamento, porque nós vemos que alguma coisa ocorreu que levou ao surgimento de sinais muito idênticos em todos os canais. E além disso, nós temos a ausência de um canal aqui, T5, e nós temos uma calibração errônea dos canais de F7 e de OZ. O que eu imagino que possa ter acontecido nessa situação aqui é que o colega pode ter deixado uma terceira pessoa imprimir os exames e essa pessoa imprimiu folhas erradas de um exame errado. Isso pode acontecer, por isso você deve sempre checar o trabalho que foi feito antes de você entregar para o paciente. E às vezes a gente comete erros mesmo, então isso tem que ser checado. Outra coisa que pode ter acontecido também é que você, quando imprime algum traçado, você nota que existe esse tipo de artefato e você deixa ali traçado, aquele papel para ser desprezado depois, para ser reaproveitado, e alguém pode ter colocado este traçado no local do traçado original. Então sempre é bom você checar antes, ver se os exames estão corretos, se as páginas estão corretas, se o nome do paciente está correto, só depois você assina.
Você assina como a ficha do exame para que ele possa ser entregue. Então, a parte médica de impressão, de escolha de épocas, de escolha de páginas, eu acho de boa norma que nós médicos façamos. Isso aí é um direito nosso, né? Não é nem obrigação, é um direito nosso. Isso aí é uma atribuição nossa. Então, vamos estar diretamente em contato com o traçado. Não vamos automatizar tanto a coisa que o pessoal não médico comece a selecionar épocas no eletroencefalograma, comece a escolher páginas, comece a imprimir o exame para a gente, porque senão essas coisas passam mesmo e podem acontecer. Então, uma sugestão para você, eu sempre imprimo todos os meus exames, eu sempre escolho todas as minhas páginas de traçado, eu não deixo essa parte médica, isso é possessão minha, eu não deixo para ninguém. Eu quero encerrar aqui agradecendo você tenha participado comigo demais dessa postagem, espero ter sido útil. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista, neurofisiologista, este é o sinapse.com.br e eu deixo-lhe esta mensagem muito bacana do colega Carlos Eduardo Marcelo, que é cardiologista e clínico geral, que é esta frase que eu sempre carrego comigo. Essa frase, ela meio que norteia a minha conduta. É a frase primum non nocere, ou seja, todos nós conhecemos, mas é sempre bom lembrar, em primeiro lugar, não prejudicar a pessoa, em primeiro lugar, não lesar a pessoa. Você nunca deve laudar esse tipo de exame. Você despreza, conserta o aparelho e você, então, chama o paciente novamente para repetir o exame. Se você tiver um traçado interessante, traçado diferente, que você queira discutir, que a gente possa ver juntos aqui no Sinapse, você me envia. Você tem aí os meus dados, tem o meu e-mail. Eu tenho o maior interesse em aprender. Estou sempre aprendendo. E quero aprender com você também. Então, traçados interessantes, novos, diferentes, você pode me mandar aí que, se for legal, se for um traçado bonito, interessante, pode ser um artefato, pode ser uma onda diferente, pode ser esse tipo de alteração aqui. A gente senta juntos aí, discute e a gente vai postar aqui para que todo mundo possa compartilhar. Muito obrigado, aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá.